E nós queremos estar prontos para isto. E eu queria te convidar nessa noite, assim como nos próximos domingos de outubro e talvez no comecinho de novembro, a fazer uma reflexão no livro de Romanos. Então, por gentileza, Romanos capítulo 1. Inclusive, esta foi a mensagem central de uma conferência que eu e a esposa fomos há 2 semanas atrás. Então, Romanos está bem aquecido no meu coração e eu desejo que o Espírito Santo de Deus possa usar a minha vida para aquecer o seu coração também, quanto à mensagem de Romanos. Romanos capítulo 1. A palavra de Deus vai estar aqui também exposta para você. Se você trouxe a sua Bíblia ou se você tem no seu telefone, vai abrindo aí, Romanos capítulo 1. Romanos é uma carta especial de Deus ao nosso coração. Nós temos dito e cremos que, na verdade, a Bíblia como um todo, ela é a carta de Deus de amor para os seus filhos queridos, desviados, desgarrados. Assim como a ovelha perdida, o filho pródigo, nós precisamos sempre da boa mão de Deus, da mensagem de graça de Deus, que diz a mim e a você, ao nosso coração, quando estamos aflitos, cansados, sobrecarregados, quando estamos distraídos por qualquer outra coisa, senão o amor do nosso Pai. E a carta de Romanos, ela é uma destas, que deve aquecer o coração dos filhos de Deus. Inicialmente, o apóstolo Paulo, ele se apresenta aqui, assim como em todas as suas cartas. Aliás, nós vamos entender um pouquinho nessa noite que Romanos, assim como foi confundido por muitos irmãos, que ela é um tratado teológico, ela não é propriamente uma carta em que você, inclusive, você deixa de ler textos como o de Romanos, achando que é muito denso, muito difícil, e não, ela é uma carta, ela é uma mensagem graciosa, tanto que Paulo se apresenta, ele tem aqui a sua introdução, a sua oração, ele tem ações de graças, assim como no final da mensagem de Romanos, ele cita pessoas, ele dá a ação de graças ali a Deus, por tudo que Deus tem feito no contexto, na época da igreja, que já estava estabelecida em Roma. E eu queria que você abraçasse essa mensagem, esta carta de amor da parte de Deus para conosco. E eu queria te convidar inicialmente a fazer a leitura comigo a partir do versículo 16. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16. Eu vou ler por volta até do versículo 27. Com muita calma, eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Deixe Deus falar com você. Olha só o que diz a palavra de Deus. Paulo fala: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, dos gentios, nós. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, que é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Porque tendo o conhecimento de Deus, do nosso Criador, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança de homens mortais, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isto, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas, a seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. O texto continua dizendo: por causa disso, novamente, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Acreditem, até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com suas mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Toda carta de amor, ela fala a verdade que precisa ser dita. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo que, a despeito da disposição mental reprovada dos homens, ao não glorificá-lo como Criador, Deus realmente os entregou. Romanos não é em seu propósito um tratado doutrinário, então não se assuste. Está aqui uma carta, um conteúdo que Deus quer, através desta mensagem, convencer você. Romanos, então, ele deve ser lido como o que chamamos, como era descrito na época de Cristo, uma epístola. Por isso que em algumas Bíblias está escrito lá, Epístola de Paulo. Pastor, o que é epístola? Pois bem, uma carta. Assim como você, em algum momento, não sei se o Leandro Caires, escrevia cartas de amor para Michele na época da paixão. Escrevia, Michele? Ah, você tem essas cartas, algumas delas guardadas? Lá em casa, eu sei que tem uma caixinha lá, de próprio punho meu, que eu escrevi as cartas de amor para minha querida, amada esposa. Na nossa época, a gente não tinha tanta tranquilidade e a dinâmica das redes sociais, que hoje em dia está tudo lá no WhatsApp, né? Aí o pessoal vai lá, coloca para apagar as mensagens, e se você não está registrando essas cartas de amor para a sua amada, para o seu amado, essas cartas vão se perder. A carta de Deus preservada a nós como uma mensagem que precisa ser aplicada como tal. Então, pelo fato dela ser carta e não propriamente um tratado doutrinário, receba como uma carta de graça para você. Por que ela não é um tratado doutrinário? Porque você não vê em toda a sua mensagem, em seu escopo, uma sistemática de todos os assuntos doutrinários que a igreja de Romanos precisava conhecer, assim como nós. A Bíblia como um todo, ela é esse tratado doutrinário, que ensina os valores da nossa fé. E como carta, ela tem que ser lida em sua circunstância. Cartas são circunstanciais. E no caso aqui, ela é uma carta pastoral. O apóstolo Paulo, ele imprime aqui um coração pastoral para com aquela igreja de Roma, porque haviam algumas circunstâncias que precisavam ser ponderadas naquela ocasião. Agora, 3 características bem rápidas aqui a respeito da característica desta carta de amor à igreja de Roma.
pelo próprio Deus a punho do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, esse gênero epistolar, esse gênero de carta. É diferente de como você lê os evangelhos, é uma outra proposta. Assim como você lê uma profecia lá do Antigo Testamento, assim como você vai meditar nos Salmos, é diferente do que nós temos aqui. Aqui é uma carta. Como que você percebe isso? Porque ele dá uma introdução, ele fala a respeito dele, da igreja. Veja comigo, por exemplo, lá a partir do versículo 1 de Romanos. Ele se apresenta. É assim que acontece com qualquer carta. Paulo, servo de Cristo, inclusive aqui com algumas características importantes. Um apóstolo separado para o evangelho de Deus. Versículo 2, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado como Filho de Deus. Então, Paulo, ele introduz a carta, deixando bem claro, sou um homem de Deus, tenho uma mensagem para vós, a despeito das Escrituras Sagradas pelos profetas, que revelam a respeito do Filho de Deus, que também é homem. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Aí pula para o versículo 8, você vê Paulo ansiando visitar a igreja de Roma, em que aqui ele continua com a ideia de carta, falando a respeito dessa introdução, porque ele aqui está preparando os seus ouvintes, os seus leitores, para aquilo que Deus tinha a falar com eles. Ele vai dizer, antes de tudo, sou grato a Deus. Ele imprime a sua gratidão, e isso é próprio da introdução das cartas do apóstolo Paulo. Versículo 10, em minhas orações eu peço em favor de vós. Ele diz na carta, olha, eu agradeço a Deus por vós em minhas orações. E aí ele vai dizer no versículo 10, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. O apóstolo Paulo queria vê-los. Então, nessa primeira característica de uma carta, há essa introdução calorosa, amorosa. E assim como a carta naquela época, a Michele lia as cartas do Leandro. A Aline lia as minhas cartas. Essas cartas, quando chegavam nas mãos dos presbíteros, dos pastores, dos líderes da igreja de Roma, ela era lida publicamente, assim como nós estamos fazendo aqui. Ela era exposta, explicada publicamente, com uma função pastoralmente de cuidar daquele rebanho. São revelados um conteúdo, revelando que o padrão discernível de uma carta é assim. Paulo se apresenta, ele diz, olha, sou grato a Deus por vós, eu oro por vós, Deus tem uma mensagem para vocês, ouçam o que o Senhor, o Espírito de Deus diz à igreja. Agora, em segundo lugar, a segunda característica é o propósito de Romanos. Porque se ela é uma carta, ela não é um tratado doutrinário, toda carta tem uma circunstância, não é? Quando eu escrevia cartas de amor para minha esposa, o Leandro escrevia cartas de amor para sua amada, havia uma circunstância. Estou aqui viajando em tal lugar, aconteceu isso, isso e isso comigo, estou com saudade de você. Você imprime naquelas palavras uma circunstância. Qual era a circunstância em que Romanos foi escrita? Qual o contexto? Há dois em que Paulo estava preocupado com aquela igreja. Em primeiro lugar, ele fala a respeito do apoio e da parceria que ele tinha em relação, como expectativa, com aquela igreja aos romanos, em que Paulo, já no final do seu ministério, ele poderia tranquilamente estar aposentado. E aqui uma palavra aos mais velhos, na fé.
Paulo poderia, ele já tinha vivenciado todas as 3 viagens missionárias. Se tem um homem que viajou por esse mundo pregando o evangelho, foi o apóstolo Paulo. Ele estava em paz, só que não. E ele escreve essa carta com a expectativa de que Roma fosse a sua base missionária para que ele fosse pregar na Espanha. Veja comigo, por exemplo, aí nos versos de 11 a 13, ainda na introdução, ele vai dizer: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, desejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os gentios. Paulo, ele deseja criar essa conexão de colher alguns frutos do relacionamento dele com aquela igreja que havia sido plantada. E aqui uma observação importante é que, dá um pulinho comigo lá para o capítulo 15 de Romanos. Romanos capítulo 15. Há uma relação importante, porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 15, versículo 20, Romanos 15, 20, ele disse que sempre fez questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não fora conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Agora, então, por que Paulo quis ir a Roma, colher algum fruto lá? Ele não estava entrando em contradição aqui. Porque o texto continua dizendo, pula lá para o versículo 23. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar que precise de trabalho, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Versículo 24. Planejo fazer isso quando for à Espanha. O velho missionário desejava relacionamento com aquela igreja de Roma, porque ele ansiava uma parceria, porque ele entendia que a expansão do evangelho era um projeto de Deus. Paulo poderia estar aposentado, descansando em alguma praia da Ásia, tranquilo, com aquele sentimento: já fiz tudo o que podia ser feito, quero gozar da vida. Não, ele gastou a sua vida nisso. Então, o primeiro propósito, circunstância do apóstolo Paulo é fazer esta parceria. Agora, em segundo lugar, ele queria promover também a unidade daquela igreja entre 2 grupos que estavam em conflito. E a expressão que é usada nos capítulos 14 e 15 de Romanos, e em alguns outros lugares, é a ideia de há um conflito entre os fortes e os fracos na fé. E Paulo desejava produzir a unidade desses 2 grupos. Você pode perceber isso quando ele fala nesses capítulos 14 e 15, em que os fracos na fé eram aqueles que estavam apegados à tradição da religião, às tradições humanas, e eles não dependiam apenas da graça de Deus para a salvação, para ser povo de Deus. E aqueles que dependiam de alguma prática da religião, como os judeus, que ainda queria que os irmãos crentes gentios se circuncidassem, por exemplo. E ele chama esse grupo de fracos na fé. Os fortes na fé eram aqueles a quem eles se apegavam na suficiência de Cristo. Somos fortes quando somos fracos, sustentados apenas pela graça de Deus. Ele fala isso em sua carta. E em terceiro lugar, nós precisamos entender a carta com a sua mensagem, em que a mensagem é a história de Deus, a história da salvação, unindo todos os povos, todas as tribos, raças, fortes e fracos, pequenos e adultos, todos debaixo da justiça de Deus, que é para todos por meio da fé, tão somente por meio da graça, em que haverá entre nós
pessoas mais experimentadas e aqueles que são bebezinhos. Teremos aqueles que têm 50 anos de ministério, de conhecimento da palavra, e aqueles que estão se achegando. Teremos entre nós pessoas com bagagens culturais, liberais, pós-modernas, que elas vão se achegar no nosso meio, assim como nós teremos no nosso meio pessoas mais fundamentalistas, mais tradicionais. Assim como você, no seu contexto, você lida com pessoas que afrontam a sua fé, que afrontam os seus valores, que bate de frente com o que você pensa, a despeito de Deus, da fé, dos valores, de família. E a mensagem de Romanos é a unificação da história de Deus, salvando todos pela fé, não por méritos, não pela bagagem cultural, social, financeira, a despeito de qualquer qualificação ou atribuição humana, mas senão estando todos na sua diversidade, debaixo de um único Deus, de um único Espírito, de uma única igreja, de uma única palavra. Pois bem, portanto, a partir disto, Paulo, aqui em Romanos, ele faz uma forte conexão entre o distanciamento da fé, o distanciamento do Criador, a nossa depravação e declínio moral. Ele deixa muito claro no início da sua carta que toda e qualquer possibilidade de distanciamento da nossa fé em Deus provoca depravação e declínio moral na nossa sociedade. Em que, em outras palavras, todo e qualquer desvio social do mundo ao qual a gente vive está relacionado diretamente com o afastamento da criatura do seu Criador. Nós vemos isto, agora eu quero te chamar a atenção de novo para que você possa voltar lá para o versículo 18. Vai lá para o texto de Romanos 1, 18. Quando, a partir daqui, nós vemos a manifestação declarada da ira de Deus contra toda a injustiça. Quando ele vai dizer que, portanto, a ira de Deus é revelada. Deus, como um pai justo, ele revela a sua ira. Ele demonstra claramente o seu juízo contra a humanidade. E assim como um pai, assim como uma mãe que realmente ama o seu filho, um marido que realmente ama a sua esposa, uma esposa que ama o marido, fala a verdade quando ela tem que ser dita, sem passar panos quentes, sem negociar o que é inegociável. Deus revela a sua justiça. Deus manifesta o seu pensamento. Ele começa a carta, Paulo, descrevendo que Deus está chateado conosco. Que Deus, no seu trono da graça, cheio de amor, mas de santidade e justiça, ele olha para uma humanidade, para uma sociedade depravada, corrupta, que está caminhando para uma condenação eterna. O texto continua dizendo que esta revelação que vem dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Em que Paulo vai dizer então, porque tudo o que de Deus se pode ser visto e manifesto no que a gente chama de a revelação natural de Deus. A revelação de Deus na criação. Vai para o versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado sim entre eles. Eles quem? Os incrédulos. O que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, todos os atributos invisíveis de Deus,
o seu eterno poder e sua graça, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Sabe o que isso significa? Que o céu revela um Criador. Que essa chuva que caiu revela um Criador. Que as flores no seu jardim, nos jardins da vida, revelam um Criador. As criaturas, os bichos nas florestas, a água, o ar, o universo, as estrelas, o sol, o brilho, a vida, o ar que respiramos, revela, mostra, prova a evidência de um Deus Criador. Mas somos indesculpáveis, porque tais homens trocaram a glória de Deus pela glória dos homens. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. A pergunta que tem que ser feita aqui é: por que nós fomos criados? Qual o propósito da vida? Como estudamos uma vida com propósitos, fomos criados para a glória de Deus. Mas nós trocamos a glória de Deus, nem lhe rendemos graças, pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles foram obscurecidos. A criatura não glorifica o Criador, pelo contrário, um coração insensato e obscurecido. Assim como o versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocando a glória do Deus imortal por imagens. Em que, assim como diz João Calvino, nós representamos a uma humanidade, nós fazemos parte de uma sociedade em que o nosso coração, por natureza, é uma fábrica de ídolos. Porque a partir do momento em que, como sociedade, estamos nos afastando do Criador, estamos declinando moralmente, criando qualquer outra coisa, qualquer outra imagem, qualquer outra figura do divino a não ser o nosso Criador. E isso a Bíblia chama de idolatria. Idolatria não é apenas você ter uma imagem de escultura. Uma pessoa pode ser um ídolo na sua vida. Feitos à imagem de homens, répteis, quadrúpedes, pássaros. Aqui é uma exemplificação da criatividade idólatra do coração humano, em que nós trocamos a glória, a verdade, a beleza do nosso Criador por qualquer coisa barata que venha satisfazer o nosso coração desviado. E aí, em segundo lugar, vem a disciplina divina sobre a humanidade. E não tem pior juízo do que Deus retirar a sua mão e entregar o mundo à sua própria depravação. Não há. Não há pior juízo, não há pior disciplina do que Deus tirar a sua mão de você, do que Deus privar você da graça dele, do que Deus remover de você e entregá-lo a si mesmo e aos desvaneios de um coração enganoso como o meu e o seu, porque nós somos seres humanos. Pois bem, a despeito disto, a partir do versículo 24, o apóstolo Paulo vai dizer: por isso Deus os entregou. Deus os entregou a toda impureza sexual segundo os anseios pecaminosos do coração deles. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus estava, naquela ocasião, usando o apóstolo Paulo para escancarar a depravação do Império Romano. Você já assistiu filme de época, da época medieval e para trás? Como os imperadores eram depravados? Estuda a história que está registrado em livros, documentários e filmes. Naquela época, a homossexualidade era normatizada. Imperadores, governadores, prefeitos, líderes, homens ricos, aristocratas, donos do poder, tinham o direito e a liberdade de terem
jovens namorados, entre 12 anos por diante, inclusive com menores. Normal. Em que, aliás, a história diz que não se questionava, inclusive, a masculinidade desses homens. Tais como também, não muito registrado na história, porque a mulher, de forma mal interpretada, ela era colocada à margem da sociedade, e você não tem muito registro. Mas dos homens tinha. E aqui Paulo deixa registrado: homens que se inclinaram em amor por homens e mulheres inclinadas por mulheres, desviando-se da relação sexual natural, contrários à sua natureza. Então não venha me dizer que o mundo ficou pior agora. O mundo é cíclico, a história da humanidade é cíclica. A primeira família que Deus criou, após a queda, já houve um assassinato. Caim matando Abel. Alguns anos depois, Deus precisou mandar um dilúvio para destruir tudo e recomeçar tudo com Noé. Assim como Deus mandou o seu próprio filho para ser crucificado em nosso lugar como humanidade, para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus. Mas fica evidente que a maior disciplina, juízo e punição está sobre uma humanidade em que Deus retirou, Deus removeu a sua mão e entregou esta humanidade à sua própria depravação. Em que, como veremos daqui a pouquinho, nós vamos concluir esta mensagem, que Deus possa aplicar ao nosso coração algumas lições preciosas de como lidar com um Deus de graça, mas que produz juízo próprio da sua natureza e atribuição divina. Pois bem, então, entre a ira de Deus revelada dos céus a uma humanidade que não o glorifica, em que Deus os entrega a toda essa forma de depravação, representada na imoralidade do Império Romano, que era depravado moralmente, por causa da idolatria do coração do homem, assim como Paulo bem preparou a sua carta, em que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo trabalha a teoria da vontade de Deus, do plano de Deus. E a partir do capítulo 12, até o final da sua carta, ele dá dicas e sugestões e recomendações mais práticas àquela igreja. Tanto que, quando ele começa a ser mais prático no capítulo 12, vá comigo para o capítulo 12 e nós vamos caminhar para o final da nossa reflexão nessa noite. No capítulo 12, quando ele começa a ser mais prático, olha só o que ele diz a partir do capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Em que, aqui nós podemos usar a expressão, assim como os romanos naquela época, não se amoldem ao padrão do Império Romano. Não se amoldem ao padrão brasileiro. Não se amoldem ao padrão do jeitinho. Não se amoldem à imoralidade sexual que reina no nosso país. Não se amoldem a qualquer tentativa de sucesso e de ganhar dinheiro à custa da sua moral, dos seus valores, da sua fé. Não se amoldem ao padrão pré-estabelecido debaixo de um mundo que jaz o maligno.
Não se amoldem ao padrão do império de Satanás, mas cresçam na graça. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós devemos nos alinhar com sua vontade. Eu quero convidá-los a uma reflexão final. 3 observações importantes aqui. Primeira, preste atenção no propósito de Deus para a sua vida. Preste atenção ao propósito de Deus para você. Deus quer que você colha frutos aonde você estiver, independente da idade que você tenha, independente da sua saúde, independente das suas circunstâncias. Deus quer, assim como usando o apóstolo Paulo, já na sua velhice, ele almejava frutos na vida dos irmãos romanos, assim como na vida dos nossos irmãos aqui na Reviva, aonde você está inserido. Alguém como crente no Senhor Jesus, em que Deus deseja, almeja que você colha frutos espirituais onde você está. O seu trabalho pode ser a sua base missionária, assim como Paulo, desejando que ali seja um lugar evangelístico para você, seja um lugar onde você vai ser luz, você vai ser sal, você vai ver que ali na sua casa, no seu ambiente de vida, os recursos que Deus te deu, a experiência de vida que você tem, Deus quer que você também colha frutos espirituais. Ele deseja isso para você. Isso é um propósito de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, preste atenção ao zelo de Deus. Quanto mais distante você estiver dele, mais próximo você vai estar do pecado. Quanto mais distante da luz, mais próximo das trevas. O zelo de Deus pela tua vida deve provocar em você um anseio por estar próximo dele. Ele quer você perto. Você é um filho amado. Ele escreveu uma carta exortativa, mas cheia de amor, porque ele te ama. Ele quer que você experimente a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mas isso só acontece a partir de uma renovação da sua mente, dos seus valores, não mais moldado pelo império, mas pela fé. Quanto mais distante de Deus, mais perto do pecado. E por fim, uma última aplicação, preste atenção ao temor de Deus. Preste atenção ao temor de Deus. Se Deus entregou a humanidade, se Deus rejeitou a Israel no Antigo Testamento, quem somos nós? Quem sou eu? Nós veremos em Romanos que a justificação é pela fé, é uma dádiva, é uma graça, mas requer do povo de Deus zelo e temor, porque Deus entregou àqueles que estão dispostos a se identificarem com o padrão deste mundo. O zelo de Deus, o temor de Deus, que deve nos fazer pensar em que aquele que está de pé, cuida-te para que não caia. Vigie, ore, busque a face de Deus. Deus é bom, Deus é amor, mas Ele é justo, santo, bendito para sempre, digno de toda glória, de que a sua vida glorifique a Deus. Deus se revelou na natureza, Deus tem se revelado nas Escrituras. O quanto você tem se identificado com esta mensagem, o quanto que você de fato tem sido moldado pela sua mão como um vaso de barro nas mãos do oleiro, ou moldados
pelo padrão desta vida.